pessoal! Estamos começando mais um podcast Cérebro do Namura. Para quem não me conhece, eu sou a Ingrid Finger, eu tenho 28 anos, sou COO e designer de joias lá na Goldfinger e também trabalho como influencer digital, falando de moda, que é o assunto que eu me formei e que eu amo. Eu vou conversar hoje com o Namura, Tudo bom? CEO do Grupo Vitae Brasil, 30 anos de mercado aí no empreendedorismo, escritor do livro Yes You Can, dentre outras coisas também, ele desenvolveu o aplicativo Albert. É isso aí. Vai ser um prazer a gente conversar. Eu adorei o convite, viu? Para mim é um prazer estar com você aqui. Vamos ver o que a gente vai falar hoje, que esse pessoal faz umas perguntas difíceis e a gente tem que se virar para responder aqui. Vamos lá. Gente, o aplicativo Albert, para quem não conhece, é um aplicativo de cashback que bonifica os seus clientes que indicam para os seus amigos. Então, ele tem o sistema Member Get Member, que o cliente acaba fazendo um marketing ali orgânico para você, indicando o aplicativo, a sua empresa, o que acho que é o que todo empreendedor sonha, né? E de quebra, ele ainda ganha um benefício. Para quem não conhece o aplicativo, tem um QR Code na tela e vocês podem usar o código podcast para poder baixar e entender um pouco mais como funciona esse aplicativo, que é super legal. Namura, hoje a gente vai falar sobre como vender uma ideia. Super legal, né? Eu acho essa ideia super legal, porque a gente está o tempo todo conversando com as pessoas e tentando, enfim, influenciar as pessoas. O que são os influencers? Você é uma delas? É gente que tem algum assunto para tratar e que você influencia. Você influencia as pessoas tratando de uma ideia, de um conceito que você tem que passar. Então, como é que a gente faz para vender uma ideia? É isso que a gente vai tratar hoje. E tem tantos canais hoje, né, para se vender uma ideia e cada um tem uma linguagem diferente. A gente tem que se virar para conseguir ser criativo, né? Esse episódio começou já com a Águida Queiroz no episódio anterior. Então, se você ainda não assistiu, assiste aqui com a gente esse episódio hoje e depois volta no episódio 38 para continuar essa ideia, completar aí o assunto, que com certeza vai ser muito legal. Então, vamos lá para o nosso bloco da teoria prática. Me conta uma coisa, quais são as principais diferenças e semelhanças na hora de você vender um produto e um serviço e de vender uma ideia? Muito 10 essa pergunta. Repara, você está na Goldfinger e você vende produtos que são tangíveis. Então, imagina que uma pessoa chegue numa das atendentes de vocês e veja uma joia. O que normalmente vai acontecer? A pessoa vai pegar, a atendente, a vendedora, vai pegar a joia e vai colocar no dedo da pessoa, ela vai visualizar, vai colocar a correntinha, os brincos, enfim. Quando você está vendendo um produto, existe a possibilidade de tocar no produto. Mas quando eu compro na internet, eu não tenho essa possibilidade. É verdade. Mas você pode ir a uma loja, perceber como é aquele produto e se encantar um pouco mais. Nos carros, tem o famoso test driver. Quando você vai num supermercado, às vezes tem lá uma degustação. Então, o produto tem essa característica de tangibilidade. Você pode tocar, você pode experimentar antes de decidir comprar. Mais fácil o poder de convencimento, né? Com certeza, se o produto satisfaz um desejo ou uma necessidade da pessoa, você quase que não vende a pessoa, muitas vezes vai lá e compra, você tira o pedido. Muitas vezes isso acontece. Então, a principal diferença entre produto e serviço ou produto e ideia é que no produto ele é tangível. Você pode experimentar de alguma forma. No serviço, não. Você compra e só depois que você comprou é que a pessoa vai... o vendedor vai prestar o serviço e você vai descobrir se aquele serviço é razoável ou não. A ideia não tem nem a possibilidade de você experimentar, é simplesmente um conceito que alguém transmite para você. Então, a principal diferença é que é tangível o produto, a ideia, o serviço, você só experimenta depois de comprar, não antes de comprar, e a ideia você nem experimenta, você pode botar em prática ou não aquela ideia. Então, o que você tem que fazer? Nos 3 casos, a indicação é não venda o produto.
Venda o que o produto faz pela pessoa. Então, eu não vendo uma joia, eu vendo o sonho que a pessoa tem. Então, alguém está comprando, por exemplo, um anel para presentear a esposa, o esposo, o marido, enfim, o crush, seja o que for. O que ele está comprando não é um anel, ele está comprando o sorriso que a pessoa vai dar quando receber. A demonstração de carinho que ele está dando para esta pessoa que dá prazer para ela. O anel é só o veículo, ok? Uhum. O serviço é a mesma coisa. Ninguém compra, sei lá, voltando em produto, uma ideia clássica em marketing. Ninguém compra uma furadeira. Você compra o furo na parede para pendurar o quadro da tua filha que você quer deixar. A facilidade, né? A facilidade, o prazer de ver aquele quadro. A furadeira é simplesmente um instrumento que você precisa para fazer o furo. Você não vai lá para comprar a furadeira porque você quer a furadeira para ficar olhando para a furadeira. Você quer o que a furadeira faz. Então, em todos esses conceitos, seja produto, seja serviço, seja ideia, o que você tem que vender é o sonho que a pessoa tem na cabeça quando ela tiver o produto, o serviço ou a própria ideia que ela quer realizar. Então, essa é a diferença. Um é tangível, os outros dois não são tangíveis. Mas o que é normal, comum entre todos esses três elementos, é que alguém está querendo realizar um sonho, um desejo, uma necessidade, sanar uma dor. E aí, quando você compra o produto, o serviço, ou tem aquela grande sacada, puta, isso resolve meu problema. Pronto. Você tinha um problema que você viu com aquela ideia, você vai resolver aquele problema. Fantástico. O que você está querendo é resolver o problema. E aí, você não vende alguma coisa para as pessoas. Você demonstra o que aquilo pode fazer pela pessoa e a pessoa, ela compra. Por isso que a gente fala, comprei a ideia de fulano. Você compra a ideia, quer dizer, você se apropriou porque você falou, pô, essa ideia é legal, eu quero essa ideia para mim, eu vou botar em prática. Você não vende mais o quê, né? Você vende o sentimento, a necessidade, a dor do cliente. Você tem que entender para poder atingir essa ideia, né? Basicamente, você tem que transmitir para a pessoa aquilo que o seu produto ou serviço pode fazer para que esse produto ou serviço satisfaça esse desejo, essa necessidade que essa pessoa tem. Esse é o conceito. E aí você já tocou num ponto muito interessante. Você deve vender o que o produto faz, como o produto faz ou por que o produto faz. Uhum. Imagina que você seja dona de uma hamburgueria. Uhum. O que você vende? Hambúrguer. Bom, mas está lotado de hamburgueria por aí. Você é só mais uma. Como você faz o hambúrguer? Eu faço com higienização, todos os meus funcionários usam luvas, eles têm um gorrinho para não cair um cabelo na comida. Os ingredientes que eu utilizo são ingredientes orgânicos, eles não têm agrotóxicos. Isso é o como. Então, você faz o hambúrguer, o outro faz. Você faz com higiene total e com insumos que são sem agrotóxico. Uhum. O seu como já é diferente do outro que não se preocupa com isso. Se for vender comida, por exemplo, judaica, tem uma série de regras que você Sim. tem que seguir para aquela comida ser aceita pela cultura judaica. Então, o como. Mas tem um terceiro elemento que é o porquê que você faz aquilo. Por que você resolveu fazer hambúrguer e não fazer outra coisa? Porque eu quero alimentar as pessoas de forma saudável. Eu quero um mundo melhor. Repara que o nível de consciência que existe em cada forma de vender é diferente? O que é muito básico. Antigamente se vendia o quê? Eu tenho uma caneta. O que você tem para vender? A caneta. Mas não tinha nem o como, nem o porquê. A tinta que faz a caneta é uma tinta que, quando termina, vai para o meio ambiente, polui o meio ambiente, as pessoas não se preocupavam com isso. Uhum. Hoje as pessoas se preocupam muito mais. Então, hoje, em vez de vender o quê, depois o como e depois o porquê, ou nem ter essas três, você começa pelo porquê. Por que que você existe? Por que que eu sou dono desse restaurante? Porque eu acho que as pessoas têm que comer de forma saudável e eu consigo preparar, é o como, essa comida com ingredientes que não levam agrotóxicos, portanto, eu consigo entregar o meu porquê, no como eu faço, e o que eu vendo é o produto em si. Então, o que eu vendo é o produto, como eu faço é a minha missão, e por que eu faço é o meu propósito. Você tem que ter um propósito. É o básico, né? É o essencial hoje em dia, você tem que ter um propósito. Por que você existe? A sociedade te cobra isso. Então, por que você existe? Como você transforma esse porquê em algo útil, que é o seu produto. Então,
Então, essas 3 palavrinhas você tem que levar em consideração. Por que eu faço, como eu faço, o que eu faço. E não ao contrário, o que, como e por quê. E isso precisa ser de uma forma sucinta, né? Que o cliente entenda rapidamente a mensagem, né? No seu livro você fala sobre elevador pitch e tagline e que o propósito do negócio precisa encaixar nesses casos, né? Legal. Eu acho que, uma vez que você tem esses conceitos do o quê, do como e do porquê, produto, missão e propósito, isso tem que ser evidenciado para as pessoas. E aí é um processo de comunicação. Tem várias formas. Eu, às vezes, vou em restaurante hoje em dia, é muito interessante. Antigamente, você pegava um cardápio e tinha o produto e o preço. Produto e o preço, produto e o preço. Hoje em dia, você abre um cardápio, a primeira contracapa vem a história da pessoa. A história do chefe, do sommelier, por que ele se dedica àquilo, como é que ele está fazendo aquilo, que estudos ele fez, o que ele acredita. A gente olha para aquilo e se identifica ou não. Se você se identifica, você sente mais prazer em comer naquele restaurante e pedir aqueles pratos. Você sabe como está sendo feito. O que é isso aqui? É uma forma de comunicar o propósito dele e a missão dele. Daqui. Propósito e missão. Muitas vezes você tem que fazer isso de uma forma muito mais rápida. Como que eu faço isso? Colocando um sloganzinho, a gente chama de tagline, dizendo para as pessoas qual é o seu propósito, qual é a sua missão. E muitas vezes as pessoas vão olhar para aquilo e falar, eu me identifico com aquilo, eu acho legal. Então, cada uma das nossas empresas tem um propósito, tem uma missão, e a gente procura divulgar isso tanto externamente para as pessoas que entram em contato conosco, como internamente, o que a gente chama de endomarketing. Sim. Porque todos os quadros ali dentro para os seus funcionários, por exemplo, entenderem todo dia qual é o propósito, a ideia. Perfeito, né? E praticarem, saberem que eles estão num lugar que tem princípios, tem valores, tem crenças, ou seja, tem uma cultura arraigada e essa cultura tem que ser praticada pelos líderes da empresa e por todos os colaboradores. E como é que você faz isso? Dando exemplo. Todo santo dia você dá exemplo. Você quer que todo mundo compareça, sei lá, nas tuas reuniões, no horário, não atrase? Comece você não atrasando. A liderança de alta performance... Perdão. Deixa eu tomar um golinho d'água. Cadê minha água? Estou falando muito hoje. Disparei hoje, né, Renata? Desculpe, gente. A liderança de alta performance, ela tem 2 características fundamentais. Uma, faça o que eu faço. Não é aquele papo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Isso não existe. Porque as pessoas estão olhando para tudo. O cara fala isso, faz ao contrário. Então, a liderança de alta performance, ela começa por você dar um exemplo. A segunda coisa é você capacitar os teus funcionários o tempo todo, transferindo conhecimentos, informações e apoiando eles nas decisões que eles têm que tomar. Isso é a segunda coisa. E a terceira coisa de uma liderança de alta performance é se interessar profundamente por qualquer pessoa que entre em contato com você. Seja um cliente, seja um colaborador. Mas se interessar mesmo pela vida dele, participar da vida dele, saber o que está acontecendo com ele, por que ele está bem, por que ele está mal, o que ele está precisando e dar todos os insumos que ele precisa para realizar. E isso não significa ser paternalista, significa acolher a pessoa em todos os sentidos como um ser humano e dar a ela aquilo que ela precisa para progredir na vida. Você quer ter muito sucesso na vida? Faça as pessoas que estão ao teu redor terem sucesso. Aí você tem tudo. Perfeito. E para isso, por isso que existem redes de franquias, que é alguém que teve uma ideia, fez alguma coisa e transferiu essa ideia para o outro ter sucesso. Se você tiver 1000 pessoas que estão tendo sucesso com o teu método, você tem sucesso automaticamente. Sim. Então você precisa ter essa concepção muito clara de como fazer com que um negócio vá adiante. E isso está na cultura, que é formada pelos princípios, pelos valores, pelo propósito, pela missão, pela causa que você defende. E isso precisa ser transmitido. Como? Num restaurante, por exemplo, na contracapa de um cardápio. Ok? Colocando teus valores, teus princípios. Num slogan, numa propaganda, o teu slogan, a tua tagline, que é um telegrama daquilo. Alguém olha para aquilo e fala, gostei. Por exemplo, uma das nossas empresas, Solon Ambiental, que faz uma máquina, a Vorax, essa máquina transforma lixo em energia. Falar de lixo transformar em energia não tem um impacto emocional.
qual é o nosso propósito? Salvar a vida do planeta. É Perfeito. muito mais forte do que transformar lixo em energia. Transformar lixo em energia é como nós fazemos, é a nossa missão. Mas o nosso propósito, ao executar essa missão, qual que é? Salvar a vida do planeta, porque o planeta está atulhado de lixo nos oceanos, ninguém sabe o que fazer com aquilo. A gente tem um equipamento que transforma lixo em energia, e energia elétrica pode ser transformada em hidrogênio, que é um dos possíveis combustíveis do futuro. Então, você percebe a força do propósito? O propósito comunica muito claramente, por que esses caras estão aqui? Qual é a deles? Entendeu? E você pode comunicar isso numa frase. Vorax é o nosso sol particular. É uma máquina que faz o que o sol faria se eu levasse tudo lá para cima, o sol desintegra as partículas e tudo volta ao estado natural. Para ser bem simples. Então, isso é um sloganzinho, né? Uma tagline, para as pessoas entenderem ou ficarem curiosas. Vorax, seu sol particular, como? Esses caras construíram o sol? Quero saber o que é isso. Né? E isso é o que a gente fez. Agora, por que a gente fez? Porque o planeta está invadido por lixo e tem que acabar, tem que ter uma solução para isso daí. A gente criou essa solução. Então, qual é o nosso propósito? Salvar a vida do planeta. Perfeito. Agora vamos para o quadro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua história. Eu queria saber que história é essa que você foi sequestrado e teve que negociar com seus sequestradores? Cara, essa talvez seja... Não vou dizer que é mais louca, já tive outras. Olha, difícil ser mais louco que esse. Tem, não tem, Nata? Tem. Muitas histórias. Tem 200, essa é uma delas. Eu parei num semáforo, em São José dos Campos, e de repente apareceram 2 pessoas com arma no lado. Isso já faz muito tempo, onde não era tão violento. Fizeram eu descer, sentei no banco de trás, e um foi dirigindo e o outro no banco do passageiro, apontando a arma para mim. E aí começou uma história, os caras conversando entre eles, apontando a arma, eu estava em silêncio. Uma hora, um deles vira e fala a seguinte coisa: e aí, bro, não tem um som nesse carro, nesse poçante? Isso eu conto no meu livro. Eu falei, tem sim, tá ali. E que som que você tem? Eu falei, tá aí no porta-luvas tem uma série de CDs, né? Na época existia CD, não tinha Spotify nessa época. Aí o camarada abriu lá, de repente, por sorte, ele falou assim, aí, meu, Raulzito? Raul Seixas, né? Porra, sou fã desse cara. Eu falei, também gosto muito do Raulzito. E aí ele pegou o CD e tentou colocar na disqueteira. Disqueteira era um negócio que existia, que a gente colocava CD, a galerinha nova não sabe o que é isso, né? Então, eu sei, viu? E ele tentou, mas ele estava nervoso, eram uns moleques de 18, 20 anos, e ele não conseguia colocar. Pô, isso aqui não entra. Eu falei, posso te ajudar? Pô, não vai fazer nenhuma gracinha, hein? Eu falei, pô, você está com a arma aí na mão, vou fazer alguma gracinha, só vou te ajudar. E aí eu comecei a conversar com eles, falei, vou segurar no banco, porque o cara pensou que eu ia dar uma gravata no outro, alguma coisa, e dispara um tiro. Vou segurar aqui no banco para me levantar aqui atrás e colocar, tudo bem? Tudo bem. Aí eu segurei no banco, peguei o CD, coloquei e começou a tocar as músicas do Raul Seixas. Raul Seixas te salvou. Criou um clima tão positivo, a gente foi conversando. Daí eu falei, cara, por que você está fazendo isso? É um negócio arriscado, tem jeito mais tranquilo. Você acha que eu sempre andei assim bacana? Não, cara, eu vim de uma situação de vida muito. Não foi esse o linguajar que eu usei, né? Estou aqui usando um linguajar mais natural. Eu também, porra, ralei pra caramba, cara. Tem jeito de você fazer. Pô, o que você está falando? Aí comecei a contar uma história que ele poderia comprar produtos, não estou dizendo para ninguém fazer isso, pelo amor de Deus, né? Mas, pô, era a minha vida que estava em jogo. Eu fui criando empatia, falei, vai comprar produto no Paraguai e vende aqui, pô. Se vira ainda desse ensinou jeito. ele a ser um empreendedor. Aí eu comecei a conversar, ele falou, pô, isso é sério? Eu falei, cara, você está se arriscando à toa, não faz isso. E aí foi criando empatia pela música do Raul, pela conversa. Bom, final, eles saíram de São José de onde a gente estava e foram em direção ao Rio de Janeiro. Antes de chegar em Aparecida, a conversa já estava sendo fluida. Eu estava, de uma certa forma, satisfazendo um desejo, uma necessidade do cara. Eu agradeço a Nossa Senhora que estava ali comigo, que me deu a tranquilidade para conversar. Bom, final dessa história. Ele me abraçou, devolveu minha carteira, falou, mano, é da vida.
segue o teu caminho que nós vamos seguir o nosso. Falou que ia fazer algum trabalho, que no fundo era um assalto, né? Ia deixar meu carro na Basílica de Aparecida. Então, essa foi a maior venda que eu fiz. Traz isso para os negócios. O cara tinha um sonho, crescer na vida, e arrumar um caminho, que era o assalto. Eu tinha um sonho, salvar a minha vida, e eu precisava arrumar um argumento. Qual foi o argumento? Porra, não atire em mim, não faça isso. Você excita, você coloca na cabeça do cara a ideia de que ele pode atirar e que você está com medo. Não é isso que você tem que fazer. Não é fácil você. Você tem que entender qual é o sonho do cara e fazer ele sonhar mais. E perceber que o veículo para aquele sonho não é você, é outro. Aí ele me perguntou quem que procurava. Procura lá o primeiro nome que me apareceu na cabeça, Eloy Flores, e vai lá. Ele falou, se o cara não estiver lá, você vai ver, eu te acho. Falei, pô, estou dizendo, vai lá, tem o cara. Então, o que foi feito ali? Eu olhei para a necessidade, o desejo do cara e falei para ele, você pode satisfazer esse desejo numa escala muito maior com muito menos risco. Quer isso? Te dou o canal. Então, acho que foi a maior venda que eu fiz na minha vida, porque o que ele comprou foi a minha ideia. Lembra que a gente começou como vender uma ideia? Sim. Ele comprou a ideia de que poderia conquistar coisas que ele queria de um jeito melhor. E o veículo não era eu mais, era o tal do Eloy Flores. Então, perfeito. Muito Incrível. Doido, eu não saberia reagir nessa situação. Eu acho que não teria tanto discernimento como você teve, mas perfeito. Foram quase 3h30. Nossa. Junto com os caras. E aí eu tinha que ficar amigo dos caras. Sim. E voltando para os negócios, já teve algum momento que você tentou muito vender uma ideia a ponto de quase desistir, ou tentou, né, convencer muito a outra parte, não conseguiu? Tem. Me conta um pouco. Tem sim. Eu vou te dar um exemplo, tá? Que time você torce? Se é que você torce para algum time. São Paulo. Pô, por que você não torce para o Corinthians? Minha família inteira é São Paulina, nasci já no meio. Então tá aí, é uma ideia. Quando alguém tem uma ideia pré-concebida de religião, seja do que for, eu duvido você conseguir fazer um corintiano virar palmeirense. Cara, então tem horas que não adianta argumentar para tentar convencer ou persuadir alguém de alguma coisa. E eu vou mais a fundo. Eu dei esse exemplo de Corinthians e Palmeiras, podia dar Grêmio Internacional, Flamengo e Fluminense, seja lá o que fosse, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Você não convence as pessoas. É um erro você imaginar que você convence alguém de alguma coisa. A pessoa se convence daquela coisa. O que você faz é dar argumentos para ela refletir e falar, pô, isso é verdade. Mas eu não consigo dar um único argumento para fazer um São Paulino virar palmeirense. E os resultados do Palmeiras nos últimos 4, 5 anos são mais fantásticos que o resultado de São Paulo. Não interessa. O Corinthians ficou 23 anos na fila para ganhar um campeonato paulista, porque o Santos não conseguiu, o Santos de Pelé, você não era nascida, não deixava. E eles não desistiam, por isso a torcida começou a ser chamada de fiel, porque era fiel ao clube. Então, realmente, você me pergunta se houve algum momento que você tentou convencer alguém de alguma coisa e não conseguiu. No começo, eu imaginava que com os meus argumentos eu persuadia a pessoa. Não. Na realidade, com os seus argumentos, você faz a pessoa se auto-persuadir. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendi. Então, eu posso te dar uma série de argumentos de caráter emocional ou de caráter racional, dependendo de como você é, mas todo mundo, em geral, se convence pela emoção e depois justifica aquele convencimento que ela teve pela emoção com argumentos racionais, pela razão, você vende pela emoção e justifica pela razão. Né? É sempre assim, sempre assim. Então, na realidade, o que você faz é levar a pessoa para um ambiente em que ela se emocione, que ela passe a desejar, que ela perceba que aquilo que você está falando resolve o problema dela, você dá argumentos racionais para ela justificar, é verdade, quando você contorna as objeções que ela está fazendo. Eu não tenho dinheiro. Mas por que você não tem dinheiro? Porque o trabalho que eu estou fazendo não me permite ter esse dinheiro. E há quanto tempo você faz esse trabalho? 5 anos já. E não conseguiu chegar lá. Você acha que daqui a 5 anos, fazendo a mesma coisa, vai mudar algo? Talvez não. Então, será que não estaria no momento de você tentar uma coisa diferente para ter um resultado diferente?
Talvez. Aí você vai dando argumentos, e a pessoa uma hora reflete e fala, acho que tem razão. Eu quero o teu produto, eu quero o teu serviço. Foi você que convenceu? Se você for muito egocêntrico, você vai falar, tá vendo? Mudei a opinião dela. Não, você deu argumentos e ela mudou a própria opinião. Então, sim, é possível você não convencer alguém o tempo todo, em situações de caráter religioso, de caráter de foro muito íntimo. Principalmente quando mexe muito mais com o emocional da pessoa, aí né? É praticamente impossível. E nas outras situações, é possível convencer? Eu não gosto da palavra convencer, por isso que eu te falei. Porque você põe em cima de você mesmo a responsabilidade de persuadir a pessoa. E uma venda muito boa não é aquela que você persuade ou convence, é aquela que a pessoa se autoconvence com os teus argumentos. Então, a boa venda não é quando você vende, é quando o outro compra. Por isso que no projeto do Albert, tal de Member Get Member é uma pessoa indicando o outro. Sim. Por que ele existe e ele faz tanto sucesso? Muito simples. Você sabe qual é o maior vendedor do mundo? Não. O comprador exatamente após o momento que ele realiza a compra. Perfeito. Ele está tão entusiasmado com aquilo que o que ele faz logo depois que ele fez uma compra? Ele vai mostrar para alguém. Olha a roupa que eu comprei, olha o anel, olha esse brinco. E aí o que ele faz? Ele tenta convencer o outro com os argumentos. Estava na promoção. Não foi por causa da promoção que ele teve o impulso. Ele teve o impulso porque ele necessitava, ele desejava aquilo. E a promoção facilitou a decisão. Dá para pegar a diferença? Uhum. Por que adianta você fazer uma promoção? Olha, um camelo custa R$1 milhão. Eu te vendo 10 por R$100 mil. Uma puta promoção, né? 90% de desconto. Sim. Você quer camelo? Não. Então não adianta a promoção para quem não quer o camelo. Hoje o Brasil perde 11 bilhões de reais nos pontos de venda porque o cara chega para pagar alguma coisa, a pessoa fala, tem uma promoção. Quanto que é? 20% de desconto. O cara já ia pagar seus 20% de desconto. A pessoa nem precisava, nem aceitou ali, oi, a gente já parcela, já não, né? Não é assim. 10 vezes, né? É errado isso. Uhum. É errado isso. A gente poderia ficar horas falando desse assunto, mas não é o objeto hoje Sim. desse podcast, tem outros que a gente fala. Mas percebe, eu não preciso fazer a promoção porque quando o cara já quer gastar. Uhum. Entendeu? Eu preciso emocioná-lo e fazê-lo querer. Quando ele quer, aí ele pode ter uma dificuldade. Aí a promoção entra para facilitar, não para convencer. Uhum. Esse é o conceito. Então, para refinar tudo isso, você dá argumentos de caráter emocional e de caráter racional para que a pessoa reflita sobre aquilo ou sinta algo em relação àquilo e passe a desejar. Quando ele passa a desejar, se ele tiver alguma dificuldade, algum óbice, alguma objeção, você contorna. As objeções clássicas, não tenho tempo, não tenho dinheiro, vou pensar. Tem formas de você contornar. Vou pesquisar. Tem formas de você contornar isso. Escreva esses contornos com 5 ou 6 das grandes objeções. Com 5 objeções, você mata 90% do que as pessoas vão falar. Só estou dando uma olhadinha, clássica. Né? Vou pensar, é clássica. Tem formas de você contornar isso e fazer com que a pessoa reflita com esses novos argumentos, né, de contorno das objeções e tome a decisão. Você persuadiu? Você pode até dizer que persuadiu. Eu prefiro dizer que você deu elementos para que ela se convença. Perfeito. E a gente falou muito sobre a importância de propósito, né? E a tagline da empresa é uma tradução disso. Você pode contar para a gente quais são as taglines das suas empresas? Tagline é uma coisa que é mais fluida. Ela pode... O propósito, a missão, os valores, os princípios, esses são sólidos. Esses não mudam. Os 10 mandamentos não mudam há não sei quantos mil anos. Certo? Certo. 10 mandamentos lá, não tem 11, não tem 12. Vamos tirar aqui, tirar 5. Não existe isso. A gente tem os nossos valores num acrônimo chamado PRICE, né? P de perseverança, R de resultado, I de inovação, C de colaboração e E de equilíbrio. Isso faz parte da nossa cultura, do nosso grupo. A gente vive isso todo santo dia. Isso é imutável. Agora, o que muda? O tagline muda. Então, por exemplo, no Planeta Educação, o que a gente faz? A gente leva a educação de alta qualidade para as escolas públicas, porque é ali onde está a maior deficiência. Então, o que a gente faz? Nosso tagline é preparar para a vida.
A gente prepara para a vida. Qual é a nossa missão? Não deixar nenhuma criança para trás. Não interessa se ela tem uma dificuldade, outra não tem. Então, a tagline é preparar para a vida. A missão, não deixar nenhuma criança para trás. Esse é um exemplo. Na Vorax, a nossa tagline é salvar a vida do planeta. Como é que a gente faz isso? Transformando lixo em energia. No Albert, que é o nosso aplicativo, a nossa tagline é facilitar a vida do cliente, comprar produtos melhores, em condições melhores, e para o parceiro, para o lojista, aumentar as vendas deles. Fazendo o quê? Recorrência, trazendo novos clientes, fidelizando os clientes. Tem uma série de tecnologias que a gente usa digitais para fazer isso. Então, você repara, se eu pegar o planeta, é preparar para a vida. Se eu pegar a Vorax, é salvar a vida. Se eu pegar o Albert, é facilitar a vida. Você nota que tem sempre um verbo preparar, salvar, facilitar a vida. É por isso que o nome do grupo é Vida, em latim. Olha só. Vitae, Vitae. Que legal. Entendeu? A nossa preocupação é com a vida em diversas dimensões. Na escola eu preparo para a vida. Com a Vorax eu salvo a vida do planeta. Com o Albert eu facilito a vida das pessoas e dos empresários. Então, como a gente lida com a vida o tempo todo, o nome do grupo se transformou, a holding do grupo passou a se chamar Vitae ou Vitae, como você quiser falar. Que legal. Agora vamos para o bloco Pinga Fogo? Esse é dose, viu? Eu tenho até medo quando entra nesse bloco. Vamos parar por aqui, já deu, não sei o que lá, porque aqui vem pancada. Vamos que vamos. Que papel você acha que a empatia desempenha no processo de uma venda? Fundamental. Esse sorriso que você abre é porque criou empatia aqui. Senão você não abriria, você fecharia o rosto. Então a gente nota, eu dei aula durante muito tempo, em faculdade, em cursinho, você nota quando você está agradando o teu público ou não está agradando. Quando você faz uma piada e ninguém ri, alguma coisa deu errado, né? Você perdeu o time da piada, ela é velha, seja o que for. Então, empatia é fundamental, porque você não vende nada antes de criar confiança entre as pessoas. Você não vai comprar um carro meu se você desconfiar que eu fiz alguma tramóia no carro. Você precisa ter essa confiança. E o que precede a confiança? A empatia. É trocar gentilezas, é usar o nome da pessoa, percebe? Isso vai criando uma proximidade emocional, cria empatia, da empatia isso vira confiança e a confiança permite que você feche um negócio. Se eu fosse numa das lojas que vocês possuem no Vale do Paraíba e eu desconfiasse que o ouro que tem lá não é ouro, meu Deus do céu. Sim. Eu estou conversando com a recepcionista, não criou empatia, não me deu confiança. Meu Deus do céu, eu não vou adquirir aquele produto. Sim. Eu vou numa feira de carros, a primeira coisa que eu quero é conversar com o vendedor, às vezes ele é muito simpático, cria empatia, logo depois eu quero ter a confiança de que aquele carro não é roubado ou alguma coisa. Então, a empatia é fundamental. E que diabo de palavra é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, é parar de pensar em você. Então, se eu for numa feira de carros, o que o cara está querendo? Vender o carro. O que eu estou querendo? Comprar o carro. Bom, então já tem alguma coisa aí que nos une. Ele quer vender, eu quero comprar. Só que ele quer vender pelo maior preço possível, ter a maior lucratividade possível, talvez ele não esteja pensando em mim. Mas eu vou pensar nele. Falo assim, você não está querendo vender um bom carro? Você não quer um cliente que compre outros carros? Que tal se a gente fizer um negócio que seja justo para as duas partes? Eu tenho amigos que eu posso trazer aqui que também estão numa fase de trocar de carro, mas vai depender dessa relação. Eu estou me colocando no lugar dele, sabendo que ele quer vender. Na hora que eu começo a ter uma conversa desse tipo, ele começa a me olhar diferente. Opa, esse cara pode me trazer mais retorno do que eu estou imaginando. E vai criando uma empatia, porque eu me coloquei no lugar dele. O que é a medicina hoje em dia? É tratar da doença? Não. É tratar do doente. É bem diferente isso. Então, a medicina caminha para algo em que os robôs vão prescrever os medicamentos com muito mais possibilidades de acerto do que muitos
muitos médicos. Sim. Porque eles têm um banco de dados, os softwares, muito maior do que um médico sozinho. Então, essa função de prescrição, de diagnóstico e prescrição, com certeza, cada vez mais, com inteligência artificial, vai ficar na mão das máquinas, que é o tratamento da doença. O que sobra para o médico? O tratamento do doente. Eu tive um problema recentemente, tive num hospital, e eles trataram de mim com um carinho, com uma atenção. A hotelaria, vamos dizer assim, do hospital, foi algo maravilhoso. E o tempo todo as pessoas estavam comigo. Eu me senti acolhido. Isso é empatia. A pessoa se colocava no meu lugar, você está confortável, você quer virar, você quer isso, você quer aquilo, percebendo que eu poderia estar sentindo e me ajudando a minimizar aquele desconforto que eu estava. Então, empatia é fundamental. E empatia é se colocar no lugar do outro. Eu costumo dizer para a minha equipe que eu sei o que todo mundo pensa 95% do tempo. Sabe no que as pessoas pensam? Nelas mesmas. Então, eu estou aqui fazendo esse podcast porque eu estou interessado em passar essas informações. Mas eu tenho que pensar se essas informações são úteis para as pessoas e passar aquilo que elas querem saber. Então, eu faço pesquisa. Por que você me segue? Por que você está aqui? O que você quer escutar? Se eu tenho conhecimento para passar essa informação, então eu vou passar. Porque eu estou pensando nela, não no que eu quero falar. Quando eu faço o que eu quero e as pessoas não querem, mas eu gosto daquilo, isso é hobby. Quando eu faço o que as pessoas querem, isso aí é transformação que eu estou fazendo na vida delas. E eu só consigo fazer isso se eu for empático, porque empatia significa me colocar no lugar das pessoas. Perfeito. Na Goldfinger a gente vende joia, mas a gente também vende saúde, né? Na parte da ótica. E a gente tem que se colocar muito no lugar do outro, entender quais são as dores do cliente para ele poder fazer uma lente que para ele seja funcional, né? E se você me permite, assim, apenas como consideração, seu pai não me mate, tá? Eu acho que vocês não vendem joias. Vocês vendem sonhos. A joia é aquilo que permite a pessoa realizar o sonho dela. Quem vai comprar um anel de casamento está comprando o símbolo de um compromisso que assume com outra pessoa. Perfeito. Uma menina que tem 15 anos ou que o pai resolva dar uma joia de presente, ele está realizando o sonho de ver a filhota dele fazer 15 anos de idade. Então, a joia, para mim, é só o veículo que transforma o sonho em realidade. É a nossa tagline, já que eu já aprendi sobre isso hoje, é 40 anos a serviço do amor. Que, de alguma forma, muito legal, a gente entrega esse amor. Você percebe como isso é muito mais forte do que se falasse há 40 anos vendendo joias? Sim. Vendendo joias, vocês fazem, milhares de outros podem fazer a mesma coisa. É o que você faz. Agora, como você faz com carinho, com atenção? Por que você faz? Para as pessoas realizarem os sonhos mais lindos que elas têm na vida. Por exemplo, o sonho do amor. Perfeito. Isso é forte pra caramba. Vou lá cobrar do seu pai a tagline nova dele. E me conta uma coisa. O que não fazer na hora de tentar vender uma ideia? Acho que essa é simples. Tentar convencer a pessoa. Dê os argumentos para que ela se convença. Eu não tento convencer ninguém de nada, porque eu sei que as pessoas se autoconvencem. Você entende? Isso aí... Quando eu estou falando, eu não estou tentando persuadir. Não, você tem que pensar assim. O que você pensa é errado. Isso é tentar convencer. Você está pensando errado. Olha isso daqui. Você agride a outra pessoa. É mais fácil você olhar e falar assim, deixa eu entender por que você está pensando nisso. Legal. Aí você vai usar a sua inteligência para fazer um contra-argumento. E se você olhasse por esse lado? Será que tal coisa... Você vai fazendo a pessoa refletir, você vai conduzindo o raciocínio dela para ela refletir e não impondo a sua verdade para ela. Isso é um erro profundo em vendas. Ainda mais, há 50, 60 anos atrás, sei lá, 100 anos atrás, quando existiam poucos fornecedores e compradores, tinha muito comprador e pouco fornecedor, o Ford falava, você pode ter qualquer cor de carro que você quiser, desde que seja preto. Então, fim de papo, você não tinha escolha. Você compra o carro preto, você não vai ter carro. Hoje não é assim, tem carro de tudo quanto é jeito. Então, como é que a pessoa vai me convencer? Não, ela não vai me convencer. Ela vai me estimular. Entendeu? Então, o principal erro nas vendas é tentar convencer as pessoas. A pessoa tem que meter na cabeça a seguinte coisa, eu não estou aqui para convencer.
Eu estou aqui para incentivar a pessoa, despertar emoções, desejos, dar elementos para que ela possa refletir de uma outra forma, sentir de uma outra forma e falar, pô, é isso. Só você se colocando no lugar do outro. E como é que você se coloca no lugar do outro? Fazendo perguntas. Pergunta. Os bons vendedores falam bem, os excelentes ouvem bem. Quando eu ouço, eu sei qual é o desejo, eu sei qual é a necessidade, eu sei qual é a dor. Isso que ele quer. E aí eu uso a minha inteligência para mostrar que o meu produto resolve essa necessidade, esse desejo, essa dor. Eu vou te dar um exemplo. Se você quisesse comprar um cavalo, você iria no Aras. Porque no Aras tem cavalo para vender. Mas se você quiser ganhar um prêmio numa corrida de cavalo, você vai no jockey. Sim. Então, quando você vai no jockey, você não vai para comprar cavalo. Você compra um bilhete para tentar ganhar um prêmio lá. E aí você pergunta para o cara do lado, quem que é o cavalo bom aqui? Quem que não é o cavalo paraguaio, o azarão? Entendeu? Você está comprando cavalo? Não, você está comprando um bilhete que, se der certo, você tem o prêmio lá na frente. O teu sonho é ganhar o prêmio. O que é o cavalo? É o veículo que, se ele for bom, te leva até o sonho. Se o cavalo for ruim, esquece teu sonho. Percebe? O produto é só o veículo que tira o cara do ponto A e leva ele para o ponto B. Ponto A é onde ele está. Estou sem grana. Ponto B, eu quero ter grana. Tem várias formas. Posso trabalhar, posso casar, posso abrir uma empresa, posso jogar na loteria. Tem várias formas de você tentar sair do ponto A e ir para o ponto B. Teu pai saiu lá do sul, andou aqui no Vale do Paraíba, parou nessa região, porque ele achou que era uma região que crescia muito. Ponto A, estava sem grana. Ponto B, queria grana. Resolveu fazer os negócios dele e é um empresário de tremendo sucesso. Por que ele fez aquilo? Porque era o cavalo que ele encontrou, que era comprar ouro, vender joia. Esse era o cavalo que fazia ele realizar o sonho. Ele podia ter sido minerador, ele podia ter feito qualquer outra coisa na vida. E a joia era um objeto ali, um caminho para ele se formar na faculdade de Direito, né? Isso, era o cavalo. Você percebe a diferença entre vender o sonho e vender o cavalo? O cavalo que seu pai subiu podia ser esse, podia ser qualquer outro. Eu subi em outros cavalos, entendeu? Perfeito. Mas o sonho do seu pai é muito parecido com o meu sonho. Só que ele subiu num cavalo e eu subi no outro. Essa é a ideia. Então, você não tem que convencer as pessoas, você tem que dar argumentos para que elas se convençam. E como se preparar para responder uma pergunta inesperada no momento de pitch? Estude bastante, tenha muita informação na sua cabeça para que poucas perguntas sejam inesperadas. Entendeu? Perfeito. Porque se você não tiver conhecimento, você não consegue falar. Tudo vai ser inesperado. Tudo vai ser inesperado. Quanto mais conhecimento você tem, agora sempre vão aparecer coisas inesperadas. Nessa hora, você respira fundo, reflete um pouco, e se você souber, sua mente te ajudar e jogar isso para fora, você fala. Se não souber, seja honesto. Fala, ó, não sei. Eu me lembro a primeira vez que eu fui dar aula, eu estava fazendo ITA, estava no primeiro ano do ITA, e me perguntaram, um professor do ITA falou, tem alguém que quer dar aula em tal local? Eu levantei a mão. Tem alguém que é de tal local? Eu levantei a mão. Falei, então você vai dar aula lá. Falei, eu? Tinha 6 meses de faculdade. Aí me jogaram numa sala, eu tinha 19 anos, por aí, e tinha gente lá com 45 anos. Pô, molecão de 19, gente de 45, o cara levanta a mão, mestre, por que tal coisa, tal? Cara, eu nem entendi a pergunta do cara. Eu falei, onde é que você trabalha? Não vou dizer o nome da empresa, eu trabalho em tal empresa. Há quantos anos? Há 20. E quanto tempo tem esse problema? Desde que eu estou lá há 20 anos. Eu falei, se faz 20 anos que tem esse problema e ninguém resolveu, você quer que eu resolva isso aqui nessa aula? Espera um pouco, eu vou pesquisar sobre isso semana que vem. Se eu conseguir a resposta, eu te dou. Aí fui conversar com um dos mega professores que eu tive no ITA, o professor Cecchini, que era um mega professor da área de Química, eu coloquei o problema e ele me explicou qual era a solução. Na aula seguinte, eu falei, você lembra daquele problema? O cara só queria me testar, né? Não lembro. Não, você me perguntou isso. Assim, eu tenho a resposta. E qual é a resposta? Falei, agora é consultoria. Se faz 20 anos que ninguém lá conseguiu, eu vou te dar isso sob a forma de consultoria, tá? A turma caiu na gargalhada e eu não sabia a resposta. O que eu usei? Honestidade.
Claro, depois eu dei a resposta, porque Aham. não ia cobrar por isso, não era essa a intenção, era só a brincadeira. Se você não souber, não minta, não omita, as pessoas percebem. Não sei, não pensei nisso. E vai atrás da resposta. É isso. Perfeito. Muito legal o nosso assunto hoje, eu adorei. Aprendi bastante. E a gente sempre tem uma frase final, né? Sobre o episódio. Mas antes disso, eu queria lembrar as pessoas para baixarem o aplicativo Albert para ganhar todos esses benefícios de trazer o cliente dentro da sua empresa, dele indicar a sua empresa para algum amigo, ele ganhar cashback, enfim, um aplicativo muito legal e vocês precisam usar o código podcast na hora que vocês forem baixar lá o aplicativo para vocês conseguirem acessar e entender um pouquinho mais como ele funciona. E, para quem não sabe, mas acredito que todos aqui saibam, Namura escreveu o livro Yes, You Can. E esse podcast é todo baseado nesse livro. Eu já ganhei o meu, já comecei a ler, viu? Inclusive, já vou deixar para o meu pai também, que ele gosta muito de ler. O podcast é todo baseado nesse livro aqui. Então, é super legal se vocês quiserem comprar o livro. Tem um QR Code na tela para vocês comprarem. E aí dá para fazer aquele MBA em negócios. E lendo aqui, escutando o podcast para ver os insights do Namura, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão aprender muito. Eu já aprendi aqui, ó, nesse pouquinho tempo, imagina, lendo tudo e vendo todos os podcasts, né? Mas agora vamos falar da nossa frase final, que eu achei, inclusive... muito propenso para o que a gente conversou aqui, você até falou sobre isso, que é: lembre-se de que você é poliglota, pois o sorriso fala todas as línguas. Eu acho isso poético. São insights que a gente tem. Muitas vezes as pessoas têm medo até de viajar para o exterior porque não falam a língua. É uma certa dificuldade. Mas falar é uma das formas de se comunicar. Você pode se comunicar com gentilezas. Às vezes, num elevador, você não abre a boca, mas você faz assim, a pessoa passa na sua frente, você se comunicou. Qual é o padrão mundial de comunicação que todo mundo entende como sendo algo gentil? O sorriso. Perfeito. Então, quando você não souber se comunicar com alguém, dê um sorriso que você alegra a vida da pessoa e enche seu coração de alegria. Essa questão da empatia, né? Mesmo que seja sem falar nada. Você está sendo empático com a pessoa. Totalmente. É isso aí. Perfeito. Obrigada, viu? E semana que vem eu tô aqui de volta. Vou participar do próximo episódio, o episódio 40. E não se esqueçam de se inscrever no canal. O podcast acontece toda segunda-feira, às 18h59. E eu espero vocês semana que vem. Abraço, obrigado. Até semana que vem, gente. Valeu.